No dia de ontem, a propósito do 10 de junho, Daniel Oliveira esteve em direto no seu habitual espaço de comentário político e fez algumas considerações sobre aquilo que ele considera ser a identidade portuguesa, sobre as alterações que estão a acontecer nessa mesma identidade, sejam elas forçadas politicamente ou não, e falou um bocadinho sobre os discursos que foram feitos no 10 de junho. Eu vi, por exemplo, o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, já me manifestei sobre ele, foi um discurso no qual eu não me identifico, mas vamos ouvir Daniel Oliveira a fazer aqui uns comentários sobre esse mesmo discurso e algumas considerações sobre a identidade portuguesa que eu considero que são desajustadas e falsas em boa parte, mas vamos ouvir e comentar também. Política, nos discursos políticos, serve para construir narrativas não só do que somos, mas acima de tudo do que desejamos ser. E, portanto, parece-me que os discursos fizeram sentido, porque nós estamos a discutir o que é que, não só o que é que somos enquanto povo, mas o que é que queremos ser, como é que nós olhamos para nós próprios, e é incontornável, quer a forma como olhamos para a imigração, quer o crescimento da extrema-direita. E eu acho que o discurso de Lídia Jorge, que Marcelo Rebelo de Sousa secundou, sem ceder ao lusotropicalismo, recupera uma ideia que é oposta ao nativismo racista que se está a instalar no discurso em Portugal. Ou seja, dizendo que há um patriotismo cosmopolita e humanista que é importante para um dia que já foi chamado e deixou de ser, e não por acaso, Dia da Raça. Antes de ouvirmos a segunda parte da intervenção, eu acho simplesmente que a conjugação das palavras cosmopolitismo e patriotismo na mesma frase são uma contradição de termos. Diga-se de passagem que o patriota e o nacionalista, apesar de que numa ascensão diferente, o patriota à partida ama o seu país, celebra a história do seu país e quer a subsistência do seu povo porque o ama, etc. O cosmopolita é aquele que acredita que não tem pátria e que, por outro lado, é um cidadão do mundo. Portanto, o Daniel Oliveira compreende isto perfeitamente. Ele é um comentador extremamente eficaz e dos mais perigosos da esquerda progressista, precisamente por causa da sua eficácia. Porque o Daniel Oliveira não é a Ana Gomes. O Daniel Oliveira não é a maior parte dos comentadores à esquerda. Ele é extremamente eficaz e com muito mais inteligência do que a maior parte dos comentadores à esquerda. O Daniel Oliveira diz esta questão do patriotismo cosmopolita. Isso, no meu entender, que vale o que vale, o meu entender, é uma contradição nos termos. Não se pode ser patriota, porque para se ser patriota, assume-se parte de uma pátria, celebra essa pátria e as suas tradições. O cosmopolita, se é um cidadão do mundo, que é a frase tão conhecida para caracterizar um cosmopolita, não pode ser patriota porque ele não reconhece a existência de uma pátria, porque para ele a pátria é uma pátria gigante, ou então só na lógica da pátria gigante da qual fazemos todos parte, que é uma alucinação coletiva das pessoas que partilham esta lógica de ser. Diz o Daniel Oliveira aqui ao início, o que desejamos ser, diz o Daniel Oliveira, fazendo as questões, construindo uma narrativa do que desejamos ser, não daquilo que fomos. Mas quando o Daniel Oliveira diz desejamos, que é plural, está a referir-se a quem, exatamente, não é? Porque estas elites políticas, nomeadamente do comentariado português, habituaram-se a definir a narrativa oficial daquilo que supostamente o país sente. Eu pergunto, quantas pessoas verdadeiramente é que se revêem neste, que para mim é uma contradição de termos, mas enfim, neste patriotismo cosmopolita apresentado pelo Daniel Oliveira? Quantas pessoas é que se revêem verdadeiramente em Portugal nesta ideia de que a existência de nativos, ou o reconhecimento da existência de nativos, é uma forma de racismo imposto na agenda política? Não consigo perceber quantas pessoas é que se revêem nisso, e se Daniel Oliveira, quando diz nós, tenta englobar o povo português, ou quando diz nós, fala, não sei, das pessoas do espectro político dele, ou de pessoas que estão no comentariado português, que podem não ter exatamente o mesmo espectro político, mas andam lá perto. E eu gostava de entender exatamente isso. Quem é que são o nós e quem é que são essas pessoas que se identificam numa contradição de termos tão grande como é patriotismo cosmopolita? E Daniel Oliveira cria aqui, que aliás é bastante próprio da esquerda, cria aqui uma dicotomia que é falsa. Portanto, é uma dicotomia falsa. Ou seja, ou vocês são cosmopolitas ou vocês são xenófobos e racistas. Eu acho que há
opções no meio e que essas opções no meio não só existem, como não são reconhecidas nas televisões portuguesas e no comentário político português. Mas enfim, vamos ouvir o resto e depois já lá vamos ao resto das declarações de Daniel Oliveira. Porque as palavras são de facto importantes. Além disso, Lídia Jorge deixou outros recados. Deixa de ser, apesar de, desculpe interromper, Daniel, haver algumas pessoas no espaço político português que estão a associar Dia de Portugal a Dia da Raça. Dia de Portugal e da Raça no espaço online. Já agora, continua, por favor. Porque assim se chamava no tempo do Estado Novo, Dia da Raça. E deixou de se chamar exatamente porque a nossa ideia de nação não é uma ideia nativista, racial, aliás, pelas razões que a própria Lídia Jorge foi apresentando, que não são só as razões morais que chegariam, são razões históricas. A ideia de que não há aqui ninguém com sangue puro, não há aqui na realidade e não há em lado nenhum, mas aqui não o há especialmente, é uma ideia importante de sublinhar. Quando eu falo de reescrita, a história é sempre reescrita. Quando estou a falar da reescrita da história, a história está sempre a ser reescrita, faz parte da natureza da história ser sempre reescrita. Só que esta reescrita é uma reescrita especialmente perigosa. Quando eu vejo manifestações, por exemplo, contra a construção de mesquitas, parece que houve agora uma recentemente, como se um muçulmano que aqui vivesse não tivesse exatamente o mesmo direito a orar que tem um católico. Ainda hoje vimos isso, o Sheikh Munir a ser apupado em Lisboa junto ao meu combatente. As pessoas que chegam a uma pátria que não lhes pertence têm o privilégio de estar nessa pátria, não têm o direito de estar nessa pátria. São coisas diferentes. Como o Daniel Oliveira sabe, porque não é estúpido nenhum, o Daniel Oliveira não é uma pessoa parva. Isso é uma noção que eu tenho por completa, tem a escola toda do Parlamento Europeu, etc. Daniel Oliveira não é parvo nenhum. E como o Daniel Oliveira sabe, até porque é uma pessoa que claramente lê sobre os temas, apesar de eu discordar de forma clara do que Daniel Oliveira diz, todas as comunidades políticas tomam a decisão sobre quem faz parte da comunidade e quem não faz parte da comunidade. E como o Daniel Oliveira sabe, essa tomada de decisão raramente se baseia no ódio. Pode-se ter baseado em determinados períodos históricos, em determinados regimes, em determinados contextos históricos muito específicos, nomeadamente no século XX, de regimes totalitários e autoritários. O Daniel Oliveira pode dizer, bom, mas eu não concordo com a decisão de quem faz parte da comunidade política tomada pelo regime nacional-socialista. O Daniel Oliveira pode dizer isso. Agora, o Daniel Oliveira não pode dizer que todas as comunidades políticas que tomam uma decisão que não seja cosmopolita sobre quem faz parte da comunidade política ou não, são racistas. Ele não pode dizer isso. O critério do ius sanguinis não é um critério racista, não é um critério movido por ódio a seja quem for. É um critério que parte de uma base de hereditariedade que mantém a subsistência do povo. E isto é uma coisa que o Daniel Oliveira não está disposto a dizer na televisão portuguesa, porque para ele só existem duas opções. Ou vocês são cosmopolitas e acreditam que as pátrias não existem e que vocês são cidadãos do mundo, ou vocês são perigosos, xenófobos e racistas que acreditam na hereditariedade da civilização. Porque a civilização também se herda, sem dúvida nenhuma. E o jus sanguinis não é movido por ódio a ninguém. É uma questão de subsistência do próprio povo. Exatamente como é feito em Itália, que é um regime que é parte da União Europeia. Não há registro de que seja antidemocrático, nem pelos próprios opositores de Giorgia Meloni, e esse critério está em vigor não só em Itália como noutros países da União Europeia, e não é por isso que as pessoas são discriminadas, não tem nada a ver com o assunto. No meu entender deve ser a jus sanguinis, eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Agora, se há pessoas que acreditam noutras formas de participação na comunidade política, têm direito a isso, mas isto é o diálogo democrático que o Daniel Oliveira tantas vezes não respeita, porque divide as pessoas entre os que acreditam nas mesmas coisas que ele como bons e os que discordam dele como bestas quadradas. É tão simples como isto. Vamos ouvir os últimos 30 segundos. Eu não sei se as pessoas deram por isso, mas aquele sítio que as pessoas se queixam muito chama-se moraria. É por alguma razão que se chama moraria. Ou seja, recuperar isto não é só visitar o passado. Isso é relativamente estéril, não teria muita importância. Se nós não estivéssemos a viver uma reconstrução da nossa própria identidade enquanto povo à luz de um programa político que não é sobre o passado,
é sobre o futuro. Deixa-me ouvir também o Francisco. Lá está, e o Daniel Oliveira acaba por reconhecer, como já reconheceu N de vezes em direto, aliás, até sobre a situação da natalidade, há declarações tornadas públicas por parte do Daniel Oliveira, em que ele diz que uma das vantagens da imigração é precisamente a revitalização do povo, porque o Daniel Oliveira acredita que não existe uma unidade chamada povo que tem cultura, língua e tradições partilhadas entre si, como passado e destino comuns. O Daniel Oliveira acredita que isto é tudo um conjunto de indivíduos aleatórios. Daniel Oliveira acredita que uma pessoa de uma outra cultura qualquer é a mesmíssima coisa que uma pessoa da cultura portuguesa, com as tradições e língua portuguesa, e portanto para ele é a mesma coisa, as pessoas são números, é irrelevante, não têm uma identidade partilhada com a sua nação, que é uma coisa que eu acho ridícula. Quando ele diz reconfiguração da identidade, o próprio Daniel Oliveira reconhece que há um programa político que tem promovido a reconfiguração dessa identidade. O que o Daniel Oliveira falha em reconhecer é que esse programa político não tem a aprovação do povo português e, portanto, foi imposta uma reconfiguração da identidade nacional por um programa político não aprovado pelo povo português. E o Daniel Oliveira, se diz defensor da autodeterminação dos povos, tem no mínimo que reconhecer que esta reconfiguração da identidade, que é reconhecida pelo próprio, enquanto ele lhe chama reconfiguração, eu prefiro chamar-lhe substituição populacional, enquanto essa reconfiguração acontece e é imposta politicamente, não há uma única pergunta feita ao povo português sobre essa mesma reconfiguração, porque ela foi repentina, imposta politicamente e sem qualquer tipo de consentimento. E, portanto, ninguém questionou o povo português se queriam desaparecer enquanto povo. Isso não foi questionado e deveria ter sido. Se queriam, e eu acho que, objetivamente, nenhum povo vai escolher desaparecer. É tão simples como isso. Se o Daniel Oliveira acredita verdadeiramente na autodeterminação dos povos, tem que reconhecer que este programa político foi imposto à força e que nada tem a ver com a vontade ou autodeterminação do povo português. Este discurso da Lívia Jorge tem várias falácias históricas, há um artigo no Observador muito interessante sobre o assunto, vou deixá-lo na descrição, acho que é só para assinantes, não tenho a certeza, se for só para assinantes, só os assinantes é que poderão ler, obviamente, se não for só para assinantes, estejam à vontade e leiam todos, que eu acho que é interessante. E só queria deixar aqui uma nota final antes de terminar o vídeo. Uma coisa que eu ouvi muito no dia de ontem, principalmente a propósito do dia 10 de junho, obviamente, era o dia de ontem, ouvi muitas vezes pessoas a dizer, bom, mas a questão da identidade, isto é mutável, portanto a identidade não é uma realidade fixa e estática, e como não é uma realidade fixa e estática, podemos ser qualquer coisa. Percebem que a extrapolação do primeiro argumento é uma estupidez de todo o tamanho? Obviamente que o povo absorve a história e através da história acaba por se reconfigurar. Ninguém diz que não. Obviamente que o povo português de há 900 anos não é a mesma coisa que o povo português de há 600 anos. Não é a mesma coisa. Há 300 anos de história pelo meio, há acontecimentos históricos que moldaram o povo português e que o tornaram aquilo em que é hoje. Ninguém diz que não. Mas uma coisa é nós dizermos que há acontecimentos históricos que moldam a nossa identidade. Outra coisa completamente diferente é dizer que porque há acontecimentos históricos que moldam a nossa identidade, nós não somos nada e, portanto, somos tudo. Ou seja, como não somos nada, toda a gente cabe na identidade. Mas aquilo que define, a característica que define a identidade é precisamente também aquilo que a diferencia das outras identidades. Ou seja, se não há nada de fundo que nos diferencie das outras identidades, não há propriamente identidades. Somos todos mais ou menos a mesma coisa e, segundo o Daniel Oliveira e as pessoas do espectro político do Daniel Oliveira, acredita-se no fundo que as identidades nacionais são abstrações que não existem na verdade e que são coisas inventadas pelos nacionalistas, etc. Eu acho que é importante que fique claro que não somos a mesma coisa que éramos há 600 anos atrás, nem somos a mesma coisa que éramos há 900 atrás, sem dúvida nenhuma. Coisas boas e coisas más alteraram-se, mas, apesar disso, é importante que fique claro que, apesar de haver mudanças que a história muitas vezes impulsiona em determinados povos, essas mudanças não significam que nós somos tudo e mais alguma coisa. Há coisas que objetivamente não somos e há uma identidade para ser defendida, que é aquilo que caracteriza o povo português e que o diferencia do povo alemão e que o diferencia do povo francês, não em oposição ao povo alemão, mas em convivência com o povo alemão, não em oposição ao povo francês ou em ódio ao povo francês,
mas em convivência com o povo francês, e podemos ter boas relações entre países e está tudo bem. Eu não sou favorável, aliás, eu por definição sou anti-guerra e, portanto, eu não sou favorável a grandes conflitos expansionistas para que Portugal agora de repente comece a anexar a Europa toda. Isso nunca foi dito da minha parte e nunca foi dito pela maior parte das pessoas. Mas a identidade nacional é importante de se defender e só existe verdadeira diversidade quando cada povo tem direito à sua própria identidade. Se cada povo não tiver direito à sua identidade, a verdadeira diversidade que é apregoada por estes senhores acaba. E a diversidade deve existir. O povo português é muito específico, tem a sua língua, cultura, tradições. O povo francês tem a sua história, que é diferente da do povo português. O povo alemão tem uma cultura política diferente da cultura política do povo português. E na Polónia também há uma cultura política diferente da cultura política em Portugal. E, portanto, isso tem tudo razões históricas de ser, tem tudo razões culturais de ser, e as coisas são o que são. Mas é precisamente na preservação das identidades nacionais que reside a verdadeira diversidade, que é a diversidade que estes senhores não querem defender, porque estes senhores defendem, de um ponto de vista cosmopolita, a diluição das identidades em todos os espaços a nível mundial. Não há identidades nacionais, que se lixe, somos todos filhos de uma grande pátria a nível mundial, que não é verdade. Isso é uma abstração e é uma alucinação coletiva dos cosmopolitas. Mas enfim, meus caros, era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.